Então, continuando nosso planejamento, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de Cavalieri. Vou falar um pouquinho quem foi Cavalieri, né? E quais as contribuições dele na área da geometria. Ele, na verdade, ele foi fundamental no desenvolvimento no cálculo de volumes, porque ele associou o cálculo de volumes ao estudo de áreas. E aí fica bem fácil entender o que é o volume de uma figura, utilizando a noção de áreas. Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tranquilo? Então, primeiramente, quem foi Cavalieri, né? Bonaventura Cavalieri, ele nasceu na Itália no final do século XVI, foi um discípulo de Galileu e deixou contribuições importantes na área da ótica e da geometria, principalmente na área de geometria, como eu falei no slide anterior, para o cálculo de volume, usando a ideia de área. Ele também é conhecido principalmente pelo princípio de Cavalieri, que auxilia no cálculo de volumes de sólidos. Vocês vão ver que é um princípio bem fácil de compreender, porém de uma aplicabilidade enorme. Ou seja, para estudar o volume de vários sólidos geométricos daqui para frente, a gente vai usar o princípio, mesmo que às vezes a gente não perceba que esteja utilizando. E aí, para entender o princípio melhor, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagine que eu tenha em mãos ladrilhos com 1 metro cúbico de volume. Que ladrilhos são esses? Aqueles ladrilhos para colocar em piso. Beleza? Então, ó, cada ladrilho desse tem exatamente 1 metro cúbico de volume. Imagine que eu tenha 22 ladrilhos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um sobre o outro, ó, formando essa figura que a gente viu que é um prisma. Tranquilo? Na aula passada? Esse aqui é um prisma de base quadrangular. Aí eu pergunto para vocês, qual o volume desse prisma aqui? Ó, o volume desse prisma é muito fácil de calcular. Por quê? Porque se um ladrilho tem 1 metro cúbico de volume e aqui tem 22 ladrilhos, então o volume desse sólido é de 22 metros cúbicos. Tranquilo? Agora eu pergunto para vocês, qual o volume desse outro sólido? E aí é fácil perceber que o volume desse sólido aqui também mede 22 metros cúbicos. Por quê? Porque apesar de o formato estar diferente, se vocês perceberem, eles estão apoiados numa mesma base, a altura deles continua a mesma. Por que continua a mesma? Porque eu não retirei nenhum ladrilho. Continua aqui 22 ladrilhos, então o volume desse sólido continua sendo 22 metros cúbicos. O que eu fiz foi apenas fazer deslocamento lateral, mas não tirei nenhum ladrilho. Então é fácil perceber que esses dois sólidos, apesar de terem formatos diferentes, eles têm o mesmo volume. E aí, por que eu coloquei aqueles ladrilhos? Porque o que diz o princípio de Cavalieri, né? Ele diz o seguinte, ó. Dados dois ou mais sólidos, apoiados em um mesmo plano alfa, e aí lembra que os ladrilhos eles estavam apoiados no mesmo plano. Aí algumas considerações a fazer, né? Primeira coisa, todos têm a mesma altura. Se vocês perceberem, aquelas duas pilhas de ladrilhos têm a mesma altura. Por quê? Porque eu não retirei nenhum ladrilho, eu apenas fiz o deslocamento lateral. Então, é a primeira característica para poder utilizar o princípio de Cavalieri. Todos têm que ter a mesma altura. Segundo, todo plano beta paralelo a alfa que corte os sólidos determina em todos eles seções planas de mesma área. O que é isso? Esse alfa é o plano da base. Beleza? Então, se eu pegar um plano que não coincida com alfa e fizer um corte nessas figuras em uma determinada altura, se esse plano determinar nas duas figuras sólidos de mesma área,
a gente pode deduzir que esses sólidos têm o mesmo volume. Então eu vou precisar ter dois sólidos de mesma altura para utilizar o princípio. Segundo, se eu fizer um corte nessas figuras diferente do plano da base e nessas figuras formarem regiões de mesma área, então a gente pode concluir que os dois sólidos têm o mesmo volume. Eu coloquei essa imagem para que vocês entendam melhor o princípio em si. Então o princípio diz o seguinte: primeiro, os dois sólidos têm que estarem apoiados no mesmo plano. Lá eu coloquei alfa e eu chamei de alfa, né? Aqui está beta, mas não importa. Aqui tem um plano, beleza? E os dois estão apoiados no mesmo plano. Segunda coisa, os dois sólidos têm a mesma altura. Perceba que a altura aqui eu chamei de H, ou seja, a altura dos dois sólidos mede H. Terceira coisa, se eu pegar um outro plano, no caso é esse planozinho alfa, e eu fizer um corte nessas duas figuras, e esse corte tem que ser paralelo ao plano da base, tranquilo? Ou seja, é um plano paralelo ao da base que não seja coincidente a ele. Quando eu fizer esse corte, eu vou gerar duas regiões. Nesse sólido eu gerei um quadrilátero, nesse sólido eu gerei um pentágono. O que diz um princípio? Se esses dois sólidos tiverem a mesma área, ou seja, esses dois prismas têm o mesmo volume. Então não importa a altura que eu fizer esse corte. Se esse plano passar aqui em cima vai gerar duas regiões que têm a mesma área dessas duas. E os dois prismas continuarão tendo o mesmo volume. Tranquilo? Coloquei outra figura só para vocês verem que esses planos podem passar em qualquer altura. Aqui tem o plano da base, os dois estão apoiados no mesmo plano, os dois sólidos têm a mesma altura, e todo plano que é paralelo ao plano da base, ele determina nos dois sólidos figuras geométricas de áreas iguais, ou seja, eu gero polígonos de mesma área. Esse tem a mesma área desse, que tem a mesma área desse, que tem a mesma área desse, tem a mesma área desse e a mesma área desse. Ou seja, sólidos equivalentes de mesmo volume. Tranquilo? Agora, imagine o seguinte. Imagine que a gente tem uma moeda que pesa 5 gramas. Tranquilo? E a gente vai fazer uma pilha de moedas. A gente vai colocar as moedas uma em cima da outra. Imagine que você tem agora 30 moedas iguais à moeda inicial, ou seja, igual a moeda de 5 gramas. Eu pergunto para vocês seriam capazes de me dizer qual o peso ou qual o volume dessa pilha de moedas? Bem simples, Se tem 30 moedas e cada uma pesa 5 gramas, o que eu vou fazer? 30 vezes 5. Por quê? Porque essa moeda de 5 gramas está aqui, 30 vezes. Então, o que eu fiz? Eu peguei a moeda da base e multipliquei por quantas vezes ela aparece na pilha. Ou seja, pela altura da pilha. Então, essa outra pilha, qual seria o volume? O mesmo. Por quê? Porque apesar de estar num formato um pouquinho diferente, a altura continua a mesma e continuam as 30 moedas. Essa aqui, do mesmo jeito. Apenas fiz um deslocamento dessa moeda para a direita, porém continuam as 30. Então o volume dessa figura continua sendo 30 moedas. Como é que eu faria? A moeda da base vezes a altura. Como tem 30, então 30 vezes 5, 150. Beleza? E aí, como eu falei, Cavalieri definiu o volume de prisma utilizando a ideia de área. Qual foi a ideia dele? A ideia foi essa mesma. Se eu traçar vários planos aqui e todos eles determinam sólidos geométricos que têm a mesma área, então, na verdade, o volume de qualquer um desses prismas
é dado por quem? Pela área da base vezes a altura. Por quê? Porque é como se eu pegasse esse quadrado. Imagina que seja um quadrado, beleza? E aí, ó, eu vou contar. Aqui tem um quadrado, aqui em cima tem outro, aqui outro, aqui outro. E assim sucessivamente. Então, eu vou colocar um quadrado em cima do outro, ó, até completar todo o nosso prisma. Então, vamos supor que aqui caibam 100 quadrados desse. Ó. Quem seria o nosso volume? 100 vezes a área de um dos quadrados. Por isso que ele relaciona a área com o volume. Então, o volume de qualquer prisma, na verdade, você só precisa calcular a área da base e multiplicar pela altura, que é quantas vezes esse sólido cabe dentro do sólido maior. Tranquilo? Então, é assim que a gente calcula o volume de prisma. Aí, o que é esse V? É o volume. O que é esse AB? É a área da base. O que é esse H? É a altura do prisma. E aí, só para finalizar, vamos finalizar com um exemplo que utiliza a ideia de volume. O exemplo diz o seguinte, ó. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento, 5 de largura, para elevar o nível da água em 10 centímetros são necessários. E aí tem as alternativas, né? 500 litros, 5.000 litros de água, 10.000, 1.000, 50.000. Então, como é que a gente faz? Ó? Primeiro a gente coloca os dados da questão. Tem 10 de comprimento, 5 de largura. A pergunta é o seguinte. Para elevar o nível da água em 10 centímetros são necessários. Então, imagine que a água está nessa altura e que esse pedacinho aqui meça os 10 centímetros que a questão quer. Não necessariamente é aqui, mas vamos supor que meça. A pergunta é, qual o volume de água é necessário colocar aqui para que esse volume, para que essa altura aumente 10 centímetros. Tranquilo? Só que 10 centímetros corresponde a quantos metros? 0,1 metro. Por quê? Porque eu vou fazer isso? Porque aqui as medidas estão em metro. Então a piscina tinha água. Eu vou subir aqui a altura dela em 0,1 metros. A pergunta é qual o volume de água que aumentou. Vocês concordam que é fácil calcular? Porque se aqui é 0,1, quanto mede essa largura aqui? Ó? Mede 5. Por que mede 5? Porque é a mesma medida daqui. Quanto mede esse comprimento? Mede 10, porque é a mesma medida daqui. Então, resumindo, o que eu formei foi um novo prisma de comprimento 10, largura 10 e altura 0,1, que eu só preciso saber o que aumentou de água. Então, o que é o volume? É a área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base? Isso aqui é um prisma, que a área da base é um retângulo de lados 10 e 5, ou seja, o volume é igual a 10 vezes 5, que é a área da base, vezes a altura. A altura é 0,1. Vezes 5, 50. 50 vezes 0,1, 5 metros cúbicos. E aí, a resposta está em litro. Então, como é que a gente converte metro cúbico para litro? 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Ou seja, 5 metros cúbicos tem 5.000 litros. Então, a resposta, 5.000 litros. Tranquilo? Então, por hoje era isso. Aí, nas próximas aulas, a gente continua o planejamento.